Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria, meu irmão, minha irmã, estarmos juntos mais um dia desta semana, começando a semana de trabalho, segunda-feira da primeira semana da Quaresma, para refletirmos a Palavra de Deus. Então a Palavra de Deus nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a seguirmos o caminho, trilharmos o caminho que Deus nos propõe, para que um dia a gente possa chegar ao céu. E não esqueça depois de compartilhar este Evangelho com todos os seus amigos, em todos os seus grupos. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer, eu estava com sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e demos de comer, com sede e demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer, eu estava com sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, hoje no Evangelho, ele nos revela que um dia todos nós iremos comparecer diante dele para sermos julgados segundo as nossas obras. E Jesus nos ensina que o céu e o inferno não são mitos ou invenções humanas, mas realidades eternas. É a palavra de Deus. O que fizermos, né, nesta vida, tudo aquilo que você fizer nesta vida, que vai determinar onde passaremos a eternidade. Por isso que eu te pergunto: você tem vivido de forma que te leva ao céu ou ao inferno? Muitas pessoas, né, acho até engraçado porque elas acreditam que basta ser boa. Ai, mas fulano não vai na igreja, mas é uma pessoa boa, né? Então, acha que basta ser boa para ser salva. Mas Jesus deixou claro que a fé sem obras é morta. Então não basta apenas acreditar em Deus. É preciso viver conforme a sua vontade, praticar a caridade, buscar a santidade e viver em comunidade, como igreja. O céu é a recompensa para aqueles que amaram e serviram a Deus com todo o coração. É o lugar da verdadeira felicidade, onde não haverá mais dor, tristeza ou morte. Então no céu nós viveremos eternamente na presença de Deus e dos santos, em paz e alegria sem fim. Mas o caminho para o céu, meu irmão, minha irmã, exige esforço. Jesus nos ensina que devemos amar, perdoar, ajudar os necessitados, viver os mandamentos e praticar a caridade. Então quem vive para Deus nesta vida, receberá a glória eterna. Então, você tem vivido como um verdadeiro filho de Deus? Muitas pessoas evitam até falar do inferno, mas Jesus nos alerta sobre ele várias vezes no Evangelho. O inferno, meu irmão, minha irmã, não é um castigo de Deus,
mas a consequência da escolha de quem rejeitou a Deus e viveu no pecado sem arrependimento. O inferno é o lugar da separação total de Deus, de sofrimento eterno e de escuridão. Lá não há mais esperança, lá não há mais chance de voltar atrás. Quem morre longe de Deus, sem se arrepender, estará para sempre longe dele. Você tem pensado na eternidade? Você tem pensado no destino da sua alma? Então Deus nos deu a liberdade de escolha. Nós podemos viver buscando o céu ou podemos nos afastar e escolher o inferno. O que você tem feito da sua vida? Você está caminhando para Deus ou você está caminhando para longe dele? Só você pode responder isso. Então o tempo de conversão, meu irmão, minha irmã, é agora. Não deixe para depois, pois não sabemos o dia nem a hora que nós vamos morrer. Então reze, confesse os seus pecados, viva a caridade, ame a Deus e ao próximo. Então quem vive para Deus não precisa ter medo do julgamento. E Jesus nos chama à conversão. O céu é para aqueles que seguem os caminhos do Senhor e o inferno para os que o rejeitam. Então Deus quer nos salvar, mas nós precisamos responder com a nossa vida. Será que você tem vivido de maneira que te leva ao céu ou tem vivido de maneira que você tem caminhado para a perdição? Então hoje é um dia de mudança, buscar a santidade e viver para Deus. Então não troque a eternidade com Cristo por prazeres passageiros deste mundo. Meu filho e minha filha, escolha o céu, escolha Deus. Deixo a minha bênção nesta segunda-feira para você. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.